Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, quando nós usamos a graça que Deus nos deu, seja na diaconia ou em alguma outra área, Deus nos galardoa pela graça que Ele nos deu. Ele vai encontrar uma forma de abençoar você. Esse é o Deus que servimos. Não é para todo mundo? Não. Você precisa receber. Se não receber, descubra como é que você pode receber. Mas não desista até que receba. Porque é o direito dado por Deus, comprado pelo sangue de Jesus. Ele morreu para lhe dar essa justiça, essa cura. Amém. Amém. Veja bem, nós somos justos, somos perdoados, não porque Deus se tornou leve com o pecado, Ele diz, homens são homens, e varreu tudo para debaixo do tapete. Não, 1000 vezes não. Entenda, a razão por que somos justos e perdoados dos nossos pecados é porque o justo juiz, na cruz, viu todos os nossos pecados e lançou sobre Jesus e o puniu pelos nossos pecados. Hoje, a justiça de Deus não vai permitir outra coisa, senão a justificação completa daqueles que creem em Jesus. A justiça de Deus vai exigir isso, porque a justiça de Deus exigiu de Jesus o pagamento de toda a lei quebrada. Até que a maldição silenciou e Jesus bradou, está consumado. Essa é a razão por que eu e você podemos ser perdoados. Do passado, presente e futuro. É por isso que somos justos. A justiça de Deus exige nada menos do que a completa justificação daqueles que creem em Jesus. E o diabo, quando vem contra nós, nos atacando, dizendo que somos sujos e que não temos direitos, a justiça de Deus vai punir duramente o diabo, porque ele está mentindo. Mas nenhuma arma contra você vai prosperar. E o versículo continua, porque a justiça deles vem de mim, diz o Senhor. Amém. Nenhuma arma preparada contra nós vai prosperar, não é porque estamos isentos de culpa, não é porque estamos totalmente livres de pecado na nossa vida, não, mas porque a nossa justiça provém dele. Porque estamos vestidos por sua justiça. Não existe ninguém no mundo que seja perfeito, ainda. Temos falhas, mas Deus nos vê vestidos com sua justiça. Por isso precisamos confessar. Vamos abrir agora nossas Bíblias em Gálatas 3 e vamos concluir. Obrigado, Jesus. Uma vez mais. Glória a Deus. Quantos querem todas as bênçãos de Deus, levantem as mãos. Eu também quero, não sou bobo. A propósito, se você não quer as bênçãos, por qualquer motivo você não quer as bênçãos, eu já disse a Deus, o que você não quiser, eu quero. Você também quer? A gente divide. Me alegro quando as pessoas crescem em sabedoria. Isso significa que estão entendendo a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. Escute, a Bíblia diz que você não precisa correr para as bênçãos, só para uma. Deus facilitou tanto para nós e nós dificultamos. É como o gato que lhe disseram que a felicidade estava no seu rabo. E o que ele faz? Ele dá voltas procurando a felicidade. Ah, fiquei tonto. Ele corria atrás da felicidade, até que se cansou e desistiu. Finalmente, ele saiu e o rabo o seguiu. Esse rabo pode ilustrar algo que você busca de Deus. Algo que você busca de Deus e você se esforça e luta para receber. Mas o que você precisa é focalizar na justiça de Deus. A Bíblia diz, siga a justiça. Aprenda o máximo sobre o ensino da justiça. E não somente ouça os outros, busque a sua própria revelação. Alimente-se dela. E a Bíblia diz que o que você precisa vai seguir você. Amém?
Vejamos Gálatas 3 e eu vou concluir com isso. Obrigado, Pai. Versículo 12. Gostaria de saber apenas uma coisa. Você conhece a história dos Gálatas? Estavam sob a lei. Assim, o problema não é que estavam sob o pecado. Nós somos contra o pecado. Mas eles não estavam sob o pecado, eles estavam sob a lei. E Paulo, até mesmo com a igreja que estava sob o pecado, a igreja carnal em Corinto, Paulo introduziu sua carta com saudações amáveis. Mas no capítulo 1 de Gálatas, Paulo é muito duro, muito direto com os Gálatas. É como se Deus pudesse lidar com suas fraquezas morais. Não estamos aqui defendendo fraquezas morais, mas é como se Deus estivesse lidando melhor do que ele lida com alguém que tem justiça própria. A vida de Jesus prova isso. Pessoas com defeitos morais recebiam dele, mas os cheios de justiça própria não. Não é isso que vemos na vida de Jesus, nos 4 evangelhos? Pecadores e prostitutas recebiam dele, mas os fariseus não. Apesar do poder para curar estar presente, eles não recebiam. Veja aqui. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Qual a resposta? Fé no que ouviram. Certo? Vocês conquistaram guardando a lei, os 10 mandamentos? Ou receberam porque escutaram a pregação da fé? Qual é esse ouvir da fé? Se eu sei que vem da fé naquilo que eu escuto, eu preciso fazer essa oração sempre que escuto algo. Por isso, sempre eu faço essa oração. Espírito Santo, ministra a fé quando eu escuto e quando eu leio. Ministra a fé, porque milagres acontecem quando ouvimos e temos fé. Não pelas obras da lei, algumas pessoas tentam ser abençoadas por guardar a lei, mas a Bíblia diz que você recebe o maior dom, o Espírito, pela fé naquilo que ouvi. Essa é a resposta, a fé no que ouvimos. Que fé é essa? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Será que foi inútil aquele Deus que lhes dá o seu Espírito e opera milagres? Aqui no original grego está no tempo presente contínuo. Deus que continuadamente lhes dá o Espírito. Deus que continua a operar milagres entre vocês. Quantos querem fazer parte de uma igreja onde Deus constantemente nos dá o Espírito e opera milagres no nosso meio? O texto diz, aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé. O pré-requisito é muito simples. A razão por que Deus constantemente nos dá o Espírito e opera milagres entre nós é pelo escutar da palavra da fé e não pelas obras da lei. Por isso, quando introduzimos as obras da lei, o suprimento para. Isso prova que quando falam que o pecado para o avivamento, isso não é verdade. Porque se o pecado parasse o avivamento, ele nunca teria começado. O avivamento para quando alguém introduz as obras, regras e regulamentos que interrompem o fluir do Espírito. Amém? Baseado nesse versículo, certo? Quantos querem que Deus constantemente dê o Espírito e opere milagres na sua vida? E no grego isso quer dizer dentro de você, em você, por você, através de você. Quantos querem uma obra assim em sua vida? Deus faz isso porque você guarda a lei ou por ouvir a palavra da fé? Gera para você estar entusiasmado. Que maravilha essa fé! Qual é o ouvir da fé? O contexto nos diz isso. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. O Espírito Santo está dizendo fé para a justiça. Hoje você está escutando a palavra da fé. Fé para quê? Para a justiça. Amém? Nesse tipo de ambiente é tão fácil receber de Deus. Mas se alguém diz, você tem que se arrepender daquilo, você tem que fazer isso, fazer aquilo, é muito difícil você receber de Deus nesse ambiente. A verdade é essa. Tiago disse, se existe alguém enfermo na igreja,
Se por acaso existe alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja. Eles vêm com óleo da unção e existe uma forma apropriada para orar. Infelizmente, às vezes não oramos assim, mas a Bíblia nos ensina como orar. A oração da fé salvará o doente. E se ele cometeu algum pecado que trouxe doença, o Senhor o levantará. O mesmo poder que cura, perdoa. Devemos dizer a verdade para aqueles que estão enfermos. Não se preocupe com seus pecados. Quando eu orar, se o pecado estiver por detrás dessa enfermidade, o poder que cura perdoará o pecado. Essa é a verdade que as Escrituras nos dizem. Se ele houver cometido pecado, ele será perdoado. Muitas vezes vamos orar por enfermos e os religiosos já disseram para eles que a razão por que estão enfermos é porque não confessaram seus pecados, existem pecados escondidos, verdade? Já vimos aqui na igreja pessoas assim, que acreditam que a razão dos problemas é pecado na vida, e você começa a orar a oração da fé, mas eles não recebem, eles estão fechados, porque não se sentem dignos de receber, e de fato não vão receber. Quando alguém se sente acusado, não recebe. Mas no momento que perguntamos, você está preocupado com os pecados? E mostramos o que Tiago diz, se cometeram pecados e estão enfermos, no momento que fizermos a oração da fé, os seus pecados serão perdoados. Amém? E a fé cresce no espírito deles. Amém? Em muitas ocasiões, Jesus declarou o perdão de pecados antes da cura. Como aquele homem que foi baixado do telhado, Jesus olhou para ele e ele era um paralítico. Não podia andar. Ao invés de dizer, levanta-te, anda, ele disse, filho, seus pecados são perdoados. Porque é isso que ele precisava ouvir. Talvez cresce que estava doente por causa do pecado. Certamente ele tinha pecados. Mas ele precisava ouvir, filho, seus pecados são perdoados, antes de ouvir, levanta, toma tua cama e anda. Amém? Porque a palavra da fé não é pregada, o corpo de Cristo fica desanimado. Amém? Glória a Deus. Que a fé seja pregada para o povo ser encorajado. Amém? Não requer um gênio para condenar as pessoas, criticá-las. Mas onde estão os encorajadores? Eu gostei do que o pastor Hagin disse. Pastor Kenneth Hagin. Ele disse, sabem por que não existe restauração no corpo de Cristo? Porque a Bíblia diz em Gálatas, irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais, restaurem-no. Por que não existe restauração? Porque não tem pessoas espirituais. Os espirituais restauram. Os não espirituais derrubam você e jogam fora, no lugar de restaurar. Amém? Pisam no ferido. Mas nós, que somos espirituais, restauramos. Glória a Deus. Tem gente que diz, pastor, eu preciso daquela mensagem que tem fogo e juízo. Harabagachá. É mistério. É isso que é pregação, pastor Prince. Denuncie o pecado. Toque a trombeta de Deus. Porque esses são os últimos dias. Arrependam-se dos caminhos ímpios. Porque o Senhor está às portas. Conserte-se ou será deixado para trás. Ele está voltando. E se você estiver no cinema, assistindo Guerra nas Estrelas, e soar a trombeta, e você não estiver onde devia estar, converta-se ou fique. Eu ouvia pregações assim, eu ficava com medo de onde eu estava, caso ele voltasse. Isso não é incrível? A Bíblia diz que somos salvos pela graça através da fé. Espírito, alma e corpo. Quando Jesus voltar, ele vai nos dar um novo corpo. Não são nossos atos que nos darão esse corpo, mas seu sangue nos dará. O arrebatamento e o corpo vêm juntos. Você não vai subir porque você é digno. Vai subir porque ele pagou o preço. Ele colocou em você um depósito, o Espírito Santo, para garantir a sua salvação. Você não vai ser deixado. Se você for deixado, é porque você nunca fez parte. Você estava na igreja, mas não tinha recebido Jesus. Assim como ir ao McDonald's não faz você um Big Mac. Que revelação, aleluia. Você não é cristão por vir à igreja, mas por receber Jesus.
como seu Salvador e Senhor. Vamos concluir agora. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. O contexto aqui é crer em Deus para a justiça. Os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, guarde na sua mente, Deus justificaria pela fé os gentios, justificados pela fé. O ensino aqui é justificação pela fé, guarde isso na sua mente. O contexto de ouvir a palavra da fé é a justificação pela fé. Vejam bem, irmãos, esse é o contexto. Que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de você todas as nações serão abençoadas. A bênção principal dada a Abraão foi a justiça. Podemos receber saúde e riquezas, mas são resultados da justiça. A principal bênção de Deus é a justiça pela fé. Abraão recebeu isso, nós somos semente de Abraão. Veja isso. Assim, os que são da fé são abençoados. 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 Com o crente Abraão, aqueles que são da fé são abençoados. O versículo seguinte diz: já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição. Os que são da fé são abençoados. Os que são da lei são amaldiçoados. É importante que você entenda bem isso, porque ouvimos hoje bênçãos vindo de muitas formas que não são as que a Bíblia ordena. E ouvimos dizer que os crentes podem ser amaldiçoados de muitas formas que a Bíblia não diz. Hoje temos muitos livros falando de maldição geracional e usam o Antigo Testamento quando esquecem a maldição que está em Gálatas. Se alguém pregar outro evangelho que não seja o evangelho que Paulo pregou, mesmo que um anjo desça do céu pregando outro evangelho, seja anátema. 2 vezes a maldição é mencionada. Aqui diz: já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Um dia eu li isso e pensei que tinha entendido, e o Espírito Santo diz: pare, volte e leia de novo. Eu li bem rápido e o Senhor disse: leia devagar. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Eu já havia lido esse texto e todas as vezes que eu li foi com uma ideia pré-concebida. Os que quebram a lei estão sob maldição. Mas não diz isso. Mas diz: já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Sob esse sistema você é amaldiçoado. Mas os da fé são abençoados. Significa que você precisa ter fé. E o que é essa fé? Eu vou concluir agora. Os que são da fé são abençoados, certo? Que fé é essa? Porque todos queremos ser abençoados. Amém? Quem quer ser abençoado? Os que são da fé. O que é fé nesse contexto? Lemos no versículo 8. Deus justificaria pela fé os gentios, os que são dessa fé. Aqueles que creem que são justificados por Deus, pela fé. Não pelas obras, pela fé. Eles são abençoados. Com o crente Abraão. Igreja, essa é a forma de ser abençoado no Novo Testamento. E a forma de ser amaldiçoado no Novo Testamento. O fato é, crentes podem ser muito sinceros e estarem sob maldição, quando querem conquistar suas bênçãos pelas obras da lei. Amém? Nosso tempo acabou. Glória a Deus. Você aprendeu algo? Glória a Deus. Você pode dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou justo pelo sangue de Jesus, não por minhas obras. Eu quero dizer algo para alguns de vocês que são os policiais na igreja. E vocês dizem: bem, obras são muito importantes. Não venha a mim falar de obras. Podemos falar sobre missões internacionais, mas também não somos justificados por isso. Charles Spurgeon disse: quanto mais alguém crê que é justificado pela fé, mais trabalha para Deus. É um fruto, não um esforço, um fruto resultante do Espírito. Mesmo o domínio próprio é um fruto do ensinamento da graça. Se eu quero que os jovens tenham domínio próprio, eu não prego domínio próprio, eu prego a graça que produz o fruto do domínio próprio. O fruto do Espírito. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais.
Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.